quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, o trabalho dos parlamentares. Antes, a gente atualiza o estado de saúde do vereador professor Alberto, internado com a Covid-19. Sim, de acordo com o último boletim médico do vereador professor Alberto, ele apresentou uma melhora em relação à última sexta-feira. Ele está com necessidade de 45% de oxigênio. O quadro ainda é grave, continua na UTI, entubado, mas em continuando a melhora, há a possibilidade de retirada dos antibióticos nos próximos dias. E a gente continua aqui na torcida pelo restabelecimento da saúde do parlamentar. O quanto antes estará de volta aqui na Câmara de Campinas, participando das reuniões extraordinárias e das reuniões de comissão. Mina Abreu, vamos falar agora sobre indicação, sobre requerimento, porque nós tivemos uma inauguração aqui em Campinas. E o vereador Carlinhos Camelô participou. Ele que é autor de várias indicações e requerimentos para melhorias no Jardim São Pedro, acompanhou a inauguração do Centro de Lazer do bairro, que transformou o cenário da religião e também a realidade dos moradores do entorno. Parquinho, academia ao ar livre, quadra de areia. Tudo isso protegido por alambrado novinho e com direito à iluminação. E olha que até a rua Júlio Fernandes, no Jardim São Pedro, ganhou reparos e sinalização. Tudo fruto da inauguração do Centro de Lazer do bairro, denominado Maria Antônia Souza Silva. Isso aqui é uma luta minha de muito tempo. Da gestão passada, do antigo prefeito Jonas, onde a gente pediu para que fizesse aqui, viemos, olhamos o local, junto com o secretário, tivemos que fazer um aterro aqui, então isso foi uma luta muito grande, a gente vem acompanhando e hoje para mim é um sonho realizado. O vereador Carlinhos Camelô é o autor de uma série de indicações e requerimentos para transformar o cenário do local e a realidade dos moradores do entorno. Não tinha nada aqui nessa região do Jardim São Pedro, então essa praça ela vem de bom grado, até mesmo porque esse era um espaço ocioso, onde era jogada lixo, entulho, e ser transformado numa área de esporte, numa praça dessa como aqui, eu acho que beneficia o bairro e valoriza o bairro muito mais. Por muito tempo, esse terreno onde hoje está localizada a praça era um ponto de descarte irregular de lixo e de entulho. E agora a gente percebe, já com a praça inaugurada, pelas crianças, que essa novidade agradou em cheio a população daqui. Aqui tinha muito lixo que a turma jogava, né? Passava aqui, jogava as coisas, lixo aqui. E agora ficou bom essa praça para as crianças, né? Porque daí tem um lugar para a gente trazer, porque não tem, eu venho com a minha neta, não tem lugar para a gente sair. Ali, eu ia ali no Carlos Lourenço, mas é muito longe. Então, como eu moro nessa rua aqui com ela, é mais perto aqui para trazer. E agora então melhorou a situação da criançada. Bem. Nossa, melhorou muito bem, viu? Tá ótimo agora. Era um lixo, era um mato, era rato, barata, todas essas coisas assim, né? E ele se transformou isso aqui nessa área que maravilhosa. A Vera é uma das filhas da Maria Antônia Souza Silva, que deu o nome ao novo Centro de Lazer do Jardim São Pedro. Uma homenagem que honrou a família toda. Se ela estivesse aqui, nossa, seria a maior alegria da vida dela, porque a minha mãe era uma pessoa tão maravilhosa, tão dedicada, amorosa, carinhosa, se dava com todos os vizinhos. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui. E essa praça aqui, que vai ser sempre a imagem dela. Onde a gente pisar, a gente vai crer que ela lá em cima vai estar olhando. Ela participou da inauguração do novo centro ao lado do prefeito Dário Saad, que comentou os benefícios para a população local. A área de lazer é uma área de... Aqui tem área de lazer que é uma área de convivência, a área para criança também, para a criançada brincar. E é importante preparar a cidade com espaços de lazer e de esporte para agora que a pandemia for controlada. Então é muito importante essas ações nas regiões de Campinas, principalmente aqui no Jardim São Pedro. Para o vereador Carlinhos Camelô, a alegria das crianças pela nova praça é a mesma dele. O São Pedro, como eu disse, é um bairro esquecido. Às vezes tem obras em bairros aqui ao redor, mas o São Pedro ele sempre foi um bairro esquecido. E eu abracei esse bairro, porque foi um bairro que eu morei aqui, entendeu? Parte da minha vida eu frequentei São Pedro, tenho amigos aqui, e para mim é um grande mesmo honra estar entregando essa praça Maria Antônia Souza Silva.
E agora a gente volta a falar do trabalho das comissões permanentes de estudo, de representação. A gente mostra aqui o trabalho que aconteceu neste primeiro semestre. E nós vamos mostrar o trabalho da Comissão Especial de Estudos de Desburocratização da Administração Pública, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Acompanhe a reportagem. Fazer um levantamento junto aos diferentes segmentos e ouvir especialistas e representantes do poder público para facilitar o dia a dia das dinâmicas da cidade foi a missão do vereador Paulo Gaspar no primeiro semestre de 2021. O parlamentar é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Desburocratização da Administração Municipal, que tem ainda como membros os vereadores Felipe Marquesi, Major Jaime, Rodrigo da Farmadic e Igor Diego. A desburocratização, ela é uma palavra grande, feia, mas que ela representa justamente essa complexidade que é o desafio de você empreender, seja em Campinas ou seja no Brasil. O vereador Paulo Gaspar cita a economia do país em meio à pandemia de coronavírus para justificar a importância da desburocratização. Ele defende que o alto índice de desemprego no Brasil poderia ser menor se empreender, uma das soluções possíveis em momentos de crise econômica, fosse um processo mais fácil para o público final. Em sua primeira reunião da comissão, em maio, Paulo Gaspar recebeu representantes da educação infantil para falar de desburocratização. Hoje nós vamos tratar da desburocratização para a regularização e funcionamento das escolas privadas da educação infantil. Mas o foco do vereador foi encurtar o caminho para que mais pessoas pudessem se tornar empreendedoras no Brasil. Tudo fica um bicho de 7 cabeças, né? A gente quer que um cidadão simples, que hoje você vê a realidade da pandemia, tanta gente desempregada, sem um emprego formal, e ela fica achando que se ela não tiver um emprego, ela está dissociada do mundo. Não, ao contrário, existem 1000 oportunidades para ela empreender. Quando ela se sente nesse desafio de empreender, ela depara com a burocracia. E aí ela se desanima, ela não sabe por onde começar, porque é tamanha complexidade. Ela vai precisar de um contador, ela vai precisar de pagar um monte de taxa, ela vai precisar de um monte de papel que ela não sabe nem onde que ela vai conseguir, certidões, isso e aquilo. Então, a gente precisa tornar muito fácil, e esse ambiente de negócios, essa criação, qualquer cidadão tem que ser muito fácil dele começar uma empresa ou qualquer negócio, sem ter a preocupação dele ter um alvará. Se eu quiser abrir na garagem da minha casa um carrinho de cachorro-quente lá, tem que ser uma coisa do dia para a noite, sem complicação e sem o medo da penalização que hoje impõe o poder público. Então, isso é o papel do Estado. O Estado tem que ser um facilitador, tem que ser uma mão amiga que pega na mão do cidadão e ajuda. O que eu preciso fazer para você empreender? E mudar essa cultura do brasileiro, que se ele não tiver uma carreira, seja no serviço público, ou se ele não tiver um emprego, ele não é ninguém. E é justamente o contrário. É isso que a gente precisa mudar na sociedade. E uma outra comissão também que foi instituída pela Câmara neste primeiro semestre é a que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Ela é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Acompanhe. A Comissão Especial de Estudos da Pandemia de Covid-19 teve um primeiro semestre movimentado. Desde a criação, em fevereiro, o presidente Luiz Rossini, o relator Eduardo Magoga e os outros vereadores titulares Paulo Haddad, Marrom Cunha e Cecílio Santos se reuniram com médicos, educadores, empresários, comerciantes, economistas, assistentes sociais e secretários municipais, entre tantas pessoas que sofreram impactos direta ou indiretamente por causa da pandemia. Essa Comissão Especial de Estudos, ela tem sido muito objetiva na perspectiva de que nós precisamos deixar documentado e registrado como a pandemia afetou os vários setores de atividades de Campinas. Tivemos relatos desesperadores até, né, da área do comércio, bares e restaurantes, das escolas de educação infantil, da área da assistência. Foram 14 reuniões ao todo, ouvindo representantes de diversos setores da sociedade, todos afetados pela pandemia.
E a ideia do presidente da comissão é estipular diretrizes para a cidade se preparar para o futuro, numa eventual nova situação de calamidade. A comissão pretende, no relatório, também apontar medidas para preparar o município para o futuro. Se nós tivermos que viver, esperamos que isso não aconteça, mas situações como essa no futuro, que a gente tenha um legado, alguma referência para poder melhorar, e se antecipar às medidas para enfrentamento de eventuais futuras pandemias. Para o presidente da comissão, os vereadores já têm elementos suficientes para elaborar o relatório, o que deve acontecer em breve. O relator ele já tem feito a cada reunião uma minuta, então a gente deve elaborar uma minuta, encaminhar para todos os vereadores da comissão para fazer uma leitura e eventual complementação. E queremos, na primeira reunião da segunda metade desse ano legislativo, já apresentar o documento oficial da comissão com o relatório aprovado por todos os vereadores da comissão. E de acordo com o artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, as comissões de estudo são criadas com a finalidade de analisar fatos de interesse público, promovendo debate e discussões das matérias que foram objeto de sua criação, e elas têm um prazo final que pode ser prorrogado. No caso desta comissão, ela é mais uma que também pediu a prorrogação por mais 90 dias desses trabalhos que se iniciaram em fevereiro. A gente segue acompanhando então o trabalho das comissões especial de estudos. Vamos falar agora sobre solidariedade, campanha do agasalho. Nosso muito obrigado para você que fez a doação aqui na Câmara de Campinas, e foram entregues mais de meia tonelada para a Prefeitura de Campinas? Isso mesmo, na última quinta-feira, eles vieram aqui para buscar essas doações, que foram 559 quilos de roupas que foram encaminhados para a Prefeitura de Campinas e serão destinadas à campanha do agasalho, cujo lema é "Sua roupa pode abraçar você". No último dia 1º de julho, a Câmara já tinha encaminhado 170 quilos de doações, e com isso nós temos agora 730 quilos de doações enviados só aqui pela Câmara Municipal. Lembrando que Campinas já arrecadou no total mais de 8 toneladas de roupas e agasalhos para esta campanha de 2021. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, as doações passam por um período de quarentena em função da pandemia. Elas ficam durante uma semana como medida preventiva, depois passam por uma triagem para serem encaminhadas às doações. E você que quer fazer a sua doação pode ir em um dos mais de 100 locais espalhados pela cidade de Campinas. E claro, a Câmara Municipal aqui no bairro Ponte Preta é um deles. Nós ficamos aqui na Avenida da Saudade, 1004. A Câmara não está aberta ao público, mas quando você vier entregar a sua doação, nós temos aí a recepção e os guardas que eles abrem só para que as pessoas possam fazer essa entrega logo na recepção da Avenida da Saudade. E obrigada mais uma vez. Momento ainda mais, de solidariedade com inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social, também por conta da pandemia da Covid-19. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e até amanhã. Até amanhã.